Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Natália Barbosa, sou estudante do quarto período de Direito da Faculdade UNEX Itabuna. Para o trabalho de hoje da matéria Ética Aplicada, venho trazer aqui o artigo da Ética Aplicada à Ética Profissional, um estudo das relações entre advogado e cliente, das autoras Fernanda Cristina Rodrigues Gama e Mariana Ferreira Mendonça, ambas acadêmicas do segundo período de Direito da Faculdade de Ciências do Tocantins, a FACIT, à época criação e publicação do artigo aqui trabalhado, sob a orientação da pós-doutoranda Severina Alves de Almeida Sassi. O tema que conduz o artigo é a ética, a sua aplicabilidade, sua evolução histórica, sua aplicação ao longo dos tempos, e como essa se moldou até ter a face que conhecemos hoje, e como é a sua aplicabilidade no direito e na ética do advogado. As autoras trazem diversos conceitos de filósofos e de autores, enquanto buscam aí estabelecer uma conexão entre o direito, o advogado, a ética e o cliente. Ao longo do seu artigo, tópicos importantes são abordados, como a origem da ética como uma norma de responsabilidade e a visão de alguns filósofos, como Platão, que é conhecido como o pai da ética, e seu discípulo Aristóteles. Também é abordado o teocentrismo da ética cristã, aquela teoria de Deus no centro, de fazer tudo para não desrespeitar a Deus, fazer tudo conforme as regras de Deus. E, por fim, a ética aplicada e a ética profissional. O artigo demonstra uma evolução progressiva de como a ética foi evoluindo e a mudança dessas mudanças para que o assunto principal possua clareza, para que possa ser entendido. A progressão das mudanças, a narração da progressão das mudanças nos traz uma maior clareza para a ideia que quer ser passada. As autoras trazem, ao longo do seu artigo, a importância do advogado não só possuir a inteligência, a capacidade intelectual, mas sim agir de forma ética e manter uma essência pessoal correta, uma postura correta. O advogado, ele possui um dever, ele possui deveres com a sociedade, com seus companheiros de trabalho, com seus clientes. Portanto, a sua ética precisa não só seguir as regras deontológicas dispostas no Código de Ética, nas leis, inclusive um código que é bastante abordado durante o artigo, na forma de letra de lei, em diversas partes, como profissional da publicidade, dos honorários profissionais, mas o advogado precisa também, entre todos esses motivos dispostos no Código, possuir a ética do ser humano. No geral, a ética busca situar todos os seres humanos no refletir e no pensar dos códigos, normas e condutas humanas. De acordo com Renato Reis Farias, não se atém apenas a princípios da ética geral para a ação do indivíduo. Ela tenta, de certa forma, buscar princípios que compõem sua origem utilitária, daí seu caráter utilitarista, no que se refere à avaliação, claro, das consequências. Já a ética profissional, ela é utilizada para conceituar deveres, estabelecer regras de condutas do indivíduo. Existe um trecho que é repetido algumas vezes durante o artigo, ele é citado no início e faz com que passemos todos os tópicos com ele na cabeça. Todos os tópicos parecem remeter a ele e acabamos analisando de forma mais profunda. Ao final, ele é apresentado novamente e é de extrema importância trazer aqui, porque ele acaba resumindo e exemplificando a ética do advogado que as autoras tentam passar ao longo do artigo. A frase é a seguinte: enquanto o advogado tem a seu favor um repertório teórico e prático, adquirido mediante sua formação acadêmica e no cotidiano do seu trabalho, o cliente encontra-se num processo de vulnerabilidade, acreditando e confiando na lisura do seu defensor. Dessa forma, é importante o ganho material, mas ele jamais deve se sobrepor à finalidade social do seu trabalho. O Código de Ética do Advogado, ele tem como finalidade guiar o profissional no caminho certo, de acordo com os princípios inerentes do modo de se comprometer, a consciência do profissional, devendo sempre lutar pela justiça, honrando a Constituição e cumprindo as leis, sempre atuando com lealdade e, o principal, boa fé em suas ações. As autoras utilizaram do método bibliográfico para fazer o seu artigo e para sustentar alguns pontos e argumentos que nos são apresentados ao longo do artigo. Em determinados momentos,
parece um pouco maçante ou repetitivo, mas logo em seguida se mostra de extrema importância para que possamos entender o todo. Inclusive, entender o título da obra, o que seria da ética aplicada à ética profissional, quando colocada na relação do advogado e seu cliente. A ética aplicada, ela visualiza. As autoras utilizaram do método bibliográfico para a criação do seu artigo e para sustentar também alguns argumentos e pontos que nos são apresentados ao longo do artigo. Alguns momentos acaba parecendo um pouco maçante ou repetitivo, mas logo em seguida se mostra de extrema importância para que possamos entender o todo. Entender também o que nos quis ser passado, até mesmo no título, da ética aplicada à ética profissional, quando colocada na relação do advogado e cliente. A ética aplicada, ela analisa ali a moral das relações particulares no âmbito privado e público. E a ética profissional são as regras deontológicas. Quando aplicada na ética do advogado para com o seu cliente, é de extrema importância que a ética aplicada ande de mãos dadas com a ética profissional. O advogado ele não precisa só ser um profissional competente, respeitar as regras deontológicas, respeitar o que lhe é ali apresentado, o que ele assina para seguir, que são as regras da OAB, as regras do Código de Ética do advogado, mas também as regras morais particulares, as regras morais da ética humana e do tato que ele precisa ter com seu cliente. Como apresentado na frase dita anteriormente, o advogado ele tem um estudo maior, o cliente ele vai ali buscando um refúgio, buscando uma ajuda, uma orientação de uma pessoa que ele acredita que está apto a ajudá-lo e que não vai utilizar dessa superioridade, dessa posição de poder para lesá-lo. Então é necessário que o advogado ele possua a boa-fé jurídica, ele possua a boa-fé na relação advogado, cliente, prestador de serviços para o seu cliente, mas também como um ser humano que está lidando com outro ser humano. A ética também se trata de se colocar no lugar do outro, e é isso que o advogado precisa fazer, além de, claro, apresentar um bom trabalho e ser um bom profissional. Ele precisa entender o seu cliente de um modo que possa ajudá-lo e jamais lesá-lo, principalmente de forma intencional. Muito pelo contrário. O advogado ele precisa utilizar sempre da boa-fé, seja na relação judicial, na relação cliente-advogado, ou apenas ali um ser humano com outro ser humano. Então é isso. O artigo de hoje foi o artigo da ética aplicada à ética profissional, o estudo das relações entre advogado e cliente. Espero que tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.